Acrescentou, disse só ele não sabe. Então Essa é parte isso. disso. Ainda bem que temos gravado. Sim. E como diz o Dr. Rodrigo, Antônio Carlos Rosário, reúne os presentes autos. O que deve fazer agora são duas posições. Dr. Alexandre Chival já não pode continuar a ser seu advogado nesse processo. Pode continuar a ser em outras coisas. Neste já não pode. E o que deve fazer é abandonar a sala. Quanto a si, o que deve fazer, o tribunal pode nomear um defensor oficioso, Dr. Isálcio, que parece ser mais próximo do Dr. Chival, ou, não querendo ser nomeado defensor oficioso hoje, o Dr. Isálcio, o tribunal pode esperar até amanhã que nomeie um outro advogado. O juiz Batista anuiu igualmente o pedido do Ministério Público de retirar a guarda do património da Chopela, confiada a Alexandre Chival, e foi nomeada a direção do património do Estado como fiel depositário dos bens confiscados pelo tribunal. Em consequência, ordeno a exoneração da Chopela como fiel depositária por não ter sido nomeada pelo tribunal no despacho que ordenou a penhora, nos termos do artigo 839 do Código de Processo Civil, e, em consequência, o administrador desta, o Dr. Alexandre Chival, a abandonar 5 dias úteis os referidos ativos imobiliários e, em igual prazo, entregar as chaves dos mesmos a este tribunal para a posterior entrega à Direção Nacional do Património do Estado como fiel depositária por razões da lei, como requerido do auto translado. Com argumentos que a PGR apresentou, acredito que há um trabalho que vai se fazer, por exemplo, tentar certificar algumas coisas e visitar-se um pouco a legislação para ver se efetivamente a situação é aquela ou não. Mas o que eu senti que contribuiu muito para a retirada do Dr. Chival da sala é o problema de ele ser fiel depositário dos bens que se desconfiam que foram comprados com dinheiro do calote. Há uma contradição que o Dr. Rosário foi criando ao falar. Primeiro, o Dr. Rosário disse que Chival era colaborador do CIS. Eu não percebo para quê, por quê que o Dr. Rosário tinha que dizer isso. Quem lhe perguntou era para ganhar o quê? É ameaçar pessoas. Pensou que quando dizer que o meu advogado é do CIS, é colaborador do CIS, o juiz já veio de se assustar? Não percebi. Mas, e quanto a isso aí, até se disse, não estava claro na lei qual é o papel do colaborador, e se efetivamente o CIS confirma ou não. Só que há uma regra que o próprio Rosário é quem desembochou na sala. É que as pessoas do CIS não precisam de contrato escrito. O contrato deles não precisa de visto do Tribunal Administrativo. E ele era colaborador do CIS através dele próprio. Porque ele, na qualidade de gestor sênior, tinha direito de recrutar os seus próprios colaboradores. Andou a meter muita coisa ali, uma salada que depois criou esta confusão. Mas o que eu senti de peso foi o problema de que o Dr. Chival, sendo ele fiel depositário dos bens da Chopela, está a ficar claro agora que a Chopela foi usada pelas mesmas empresas que andaram a criar esse escândalo. Ele deveria ter feito, uma declaração que normalmente mesmo para nós como deputados está prevista quando está-se a discutir uma matéria de petição da minha esposa, eu tenho que me abster. Tenho que levantar e dizer que a matéria é em discussão e tem interesses, cria-me um conflito de interesse porque está aí envolvida a minha mulher. O Dr. Chival não conseguiu fazer isso, quis tentar se manter e pronto, aquela maneira dele. E penso que é isso que o juiz deve ter pegado como base para
para pedir que ele saísse da sala. Aliás, ele próprio disse que estava conformado com a situação e contava já com isso. Até esperava que tivesse sido ocorrido ontem, só que não ocorreram ontem, não sabe porquê. Se calhar queriam fazer coincidir com o dia 19 de outubro. Qual é a imagem que fica disto tudo? A imagem que fica foi de que ontem o Ministério Público tinha outra prioridade. A prioridade de ontem eram as folhas foram retiradas do processo. E onde também, de acordo com a discussão que as pessoas fizeram, que é lógica, aquelas folhas só podem ser sido tiradas por oficiais de justiça orientados por quem conhece o processo. O Rosário não tinha condições de contratar pessoas porque está na cadeia. O escrivão do processo não anda a ler o processo, não tinha. Há quem conhece o processo e sabia que aquelas questões estão na página X a X. Então, a ser os oficiais de justiça que tiraram, alguém que conhece o processo Iria mandatar. ou a pessoa que conhece o processo pode ter se metido na sala em nome da consulta, foi arrancando as folhas na presença do oficial de justiça, por mecanismo de corrupção, o oficial de justiça preferiu receber o chamado medical e fechou a vista, a Palamatica. É preocupante. É bastante preocupante. E eu parto do princípio que o juiz da causa, ele precisa de ser contundente. Exato. Para que as pessoas não tornem o tribunal o lugar onde vão exibir a vergonha. Onde as pessoas, o tribunal onde as pessoas quando chegam lá tentam trazer... Veja, por exemplo, meus caros colegas, todo aquele cenário que o senhor Antônio do Rosário, ao longo desse todo o tempo do julgamento, vai de facto apresentar. Quer dizer, praticamente foge, mesmo com provas, mesmo com matéria que o Ministério Público está a trazer, ele não conhece. Senhor, está aqui o seu nome, não. Esse é parecido com a minha assinatura, não sou eu. Mesmo com provas. Onde que isso acontece? Isso acontece numa altura, num país que não há respeito com a justiça. Então, de uma forma geral, nós, de facto, esperamos. Eu quero ver amanhã, se calhar estaria a precipitar-me nesta questão que nos coloca da retirada definitiva do Alexandre Chival. Deixa-me só terminar. Da retirada definitiva do Alexandre Chival. Se isso de facto acontecer, eu acho que nós estaremos de facto a entrar num outro cenário. Se não acontecer, então é esta justiça que nós sempre conhecemos. Exato. Doutor Pujão, acerca de se efetiva esta retirada definitiva de Alexandre Chival, o que é que pode pesar para os clientes, digo assim, do Alexandre Chival? Pode aqui haver uma outra dinâmica em termos de comportamento, de condução do processo? Sim. Sendo que o Dr. Chival e o Dr. Exalso Mangiani são do mesmo escritório, acredito que o que vai acontecer é o Dr. Exalso Mangiani assumir todos aqueles processos. Só espero que no futuro não haja contradições entre eles durante a criação. Porque as coisas complicam-se quando você tem o mesmo grupo de pessoas que são teus constituintes. Depois, quando há contradições entre eles, havendo matéria que deve ser acariada entre... É difícil dividir-se em dois. Sim. Então, has de ir para que lado? Então, vais para a direita, vais para a esquerda, como é que será? Exato. Então, isto vai ser um peso grande, mas acho que o Dr. Chival também não prestou atenção a alguns sinais. Ele passava a vida a rir no tribunal. O constituinte dele também brincava assim. Eu vi o Exalso, quando sentiu que a situação estava a ser séria, começou a olhar para Ndambi com muita seriedade. E o Ndambi logo mudou de atitude. Nunca mais voltou a fazer aquelas brincadeiras que fez. Então, significa que nós já tínhamos chamado a atenção que esta estratégia pode não ajudar. Eu disse aqui, neste programa, que há caminhos que aparentam serem bons, mas que no fim nos levam para o abismo. Ainda não chegamos ao abismo, mas estamos quase que próximos, porque para ir
constituir outro advogado, que se calhar pode não ter o domínio da matéria, e depois aquilo tudo ficar para o doutor Exalso Manjane, a sobrecarga psicológica que ele vai ter, apesar de que à noite vão fazer juntos algumas coisas. E também o próprio prestígio, porque eu tinha em mente que Chivale era uma pessoa de muito... que estava a conseguir fazer a sua vida normalmente, que afinal de contas parte do que ele tem provinha de jogo sujo, de andar a lavar dinheiro de calotes. Agora, o que eu não sei se vai ficar bem claro é como é que um colaborador do CISI, um colaborador sênior do CISI, é representante de caloteiros na República de Moçambique. Pessoas que roubaram dinheiro, endividaram o Estado moçambicano. E a lei do CISI, esqueci, está ali no carro, proíbe que os seus membros, pelo menos a lei de 2012, se envolvam em atos de branqueamento de capitais. A lei do CISI fala muito da disciplina e respeito pelas instituições. Os elementos de CISI até são proibidos de assumirem atividades policiais. Eles são obrigados, significa que eles não podem prender ninguém. Eles são obrigados a colaborar com a Polícia de Proteção, com a Polícia de Investigação, com o Ministério Público e com os tribunais, dando informações fiáveis que visam garantir a justiça. Exato. E o Estado democrático e de direito. Pelo que eu estava a ver ali naquela tenda, com esta colaboração do Dr. Rosário, estou a ver muito pouco disso. Porque o Dr. Rosário ali diz aquilo que ele acha. Aquilo que ele não acha, não diz. Por exemplo, nunca cheguei a perceber como é que na lei do CISI está explícito que os elementos do CISI cumprem orientações do diretor-geral e as emanadas pelo Presidente da República. Entretanto, o nosso grande oficial do CISI está mais ali a expor o Presidente da República e a esconder os subordinados do Presidente da República que os nomeou quando era ministro da Defesa. Bom, isto é normal. Exato. Por isso, não, quero terminar dizendo que ontem falou-se do Edil da Matola, não sei qual é o papel dele lá no calote, mas já foi citado, como tendo assinado alguns documentos, da antiga Presidente da Assembleia da República, como sendo uma das pessoas que tem conhecimento de algumas coisas. Estou a ver que esta lista aqui é capaz de não fechar tão já, continua a engordar. Portanto, só seria bom que o Presidente da República se disponibilizasse também, se desse tempo para ele dizer o que sabe, porque ele, juridicamente, pode ser ilibado, mas politicamente e administrativamente ficar totalmente manchado. Então, fica bom que ele vai enfrentar a justiça de cabeça erguida, se é que tem certeza de que não recebeu nada. Certo. Porque se ele não for, a imagem que vai ficar é que o Rogério vai dizer que eu entreguei a coisa X no dia X. Então vamos usar aquela norma de Demunguá. Chocani matiku, mitamovona.